Fala, segundo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Então, estamos aí para... Não é bem uma aula, né? Eu vou explicar aqui para vocês, né? Essa semana tem feriado na terça-feira, então na lógica do calendário comum não teria aula de filosofia e sociologia. Nem dou sono. E assim... Eu sei que quarta-feira vocês têm um descansinho, tal, aquela coisa toda. Conversei com a Ana e eu vou mandar para essa semana, que seria para não perder a aula, né? Eu vou mandar essa semana para vocês a correção da prova. Então essa correção da prova, ela vai funcionar também como uma revisão daquilo, propriamente daquilo que vocês já fizeram. Tá? Então eu aconselho vocês a refazer a prova, né? A reorganizar as questões aí no caderno. Tá? Corrijam elas, as questões do caderno. Claro, aquilo que precisa ser corrigido. Tá? Eu fiz um pedido encarecido para que vocês, né, fizessem. Eita. Para que vocês fizessem a prova sem consulta. Tá? Essa é uma prova que com consulta ela fica muito tranquila, né? Você fazer essa prova com consulta. Eu nem mexi muito na prova. A ideia era dar a mesma prova para vocês que eu pediria normal no trimestre, mas para que vocês fizessem ela testando de fato, provando, né, para si mesmo que vocês entenderam o conteúdo. Não é a Spinoza odeia em sala, né, Platão e Aristóteles também, então o resto ali, o Hobbes, né, é na videoaula. E não coloquei em Maquiavel, né, também na videoaula. O seguinte, essas aulas, né, elas estão funcionando muito como o EAD, né, a famosa educação à distância. Então vocês têm que entender, caraca, que o EAD é um modelo de aula, é um modelo de estudo, que ele praticamente joga toda a bola, né, toda a responsabilidade para o aluno. Então basicamente você exclusivamente é você o responsável pelo seu aprendizado. Né? E de certa forma digamos, eu vou dar um exemplo. Eu já vi pai, né, virar e falar assim, o filho teve 10 aulas de história lá na escola, 20 aulas de geografia, não aprendeu nada, a culpa é da escola, né, por exemplo. É isso que eu quero que você entenda. O EAD ele vai jogar completamente a responsabilidade em cima do aluno. Então, por não ir à escola, então você vai ter que receber o conteúdo e automaticamente você vai ter que aprender. Então você vai ter que ser honesto consigo mesmo. Legal, fiz essa prova lá, peguei a videoaula, copiei ali, né, mandei no WhatsApp lá, peguei a prova do outro aluno, coloquei aqui, mandei 10. Cara, entenda o seguinte, não está mais em jogo a nota. Agora, essa questão educacional que a gente está vivendo, né, é uma questão que a gente não pode perder conteúdo. O que está em jogo aqui é o aprendizado, o que está em jogo aqui não é a nota. Tá? É aprendizado. Essa é a grande questão. O que está em jogo aqui é você falar, cara, eu não fui para a escola e aprendi. Essa é a questão. É você entender a matéria. Você não pode entrar no terceiro ano com esse vácuo. A gente está complementando esse vácuo, a gente está preenchendo esse buraco da aula presencial com uma aula virtual. Só que esse preenchimento vai jogar toda a responsabilidade do aprendizado do conteúdo para você. Essa é a grande questão, essa é a grande mudança. A mudança é, cara, eu tenho aqui a ferramenta o conteúdo da aula e o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que aprender. Ponto. Porque você não tem a obrigação de ir à escola agora. A nota agora é o que menos importa. O que importa agora é você não ir à escola e aprender. E como você vai fazer isso? Sozinho, treinando, se testando, socrateando, né? Olhando para si próprio. Não tem o que fazer, amigo. Vamos levar a sério essa parte, porque vocês não podem perder conteúdo. A responsabilidade é quase toda de vocês. Façam a prova, se esforcem, olhem para dentro e falem, cara, eu aprendi essa matéria. Bora para a próxima. Senão não adianta nada. Vamos corrigir essa prova de filosofia aqui, né? E eu já tô mandando, vou aproveitar o vídeo, que eu já tô mandando para vocês a prova de sociologia, que eu esperei vocês fazerem um exercício, né?
aquela lista, eu fiz a correção da lista de exercício e vou mandar a prova agora para vocês. A prova de sociologia. Cara, a prova de sociologia, se você fizer consulta, não vai ter a menor graça. Vai tirar 10. E eu já falei, não tô nem aí pra nota. 10. E daí? Cara, não vai reprovar, velho. Fala a real. Você só vai reprovar se você não fizer nada. Não tem como reprovar, cara. A gente tá no caos da quarentena. Não esquece. Ninguém vai tirar nota 1. Você pode refazer o trabalho. Você está consultando. Você só vai reprovar se você não fizer nada. Não entreguei nenhum trabalho durante a quarentena. Aí o bicho pega. Agora, cara, você tá fazendo provas com consulta. Não tem como você ir mal, velho. Tá? Agora, a questão não é a nota. A questão é aprender. Tá? Então, a prova de sociologia não faça com consulta, pelo amor de Deus. Faz sério o bagulho. Faz pra aprender. Senão sociologia não vai ter a menor graça. Filosofia já não tem muito. Olha lá. Questão 1. Eu dei pra vocês um poema do Carlos Drummond aí, né? Liberdade. Chamou o poema. O pássaro é livre na prisão do ar. Interessante essa frase. Aqui já sabe tudo de Spinoza, né? O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Então, basicamente, não preciso nem falar. O que ele está querendo dizer aqui é que não existe liberdade. O pássaro é livre para voar, mas ele está preso ali, no ar. Né? O espírito é livre para andar, mas está preso no corpo. Ou seja, ele só vai ser livre quando você estiver morto. Né? Então, ele está brincando aqui com a questão de que a liberdade é ilusória. Né? Tudo a ver com Spinoza. Né? Como o poema a seguir pode se relacionar com a ideia de liberdade? Em Spinoza. Tá? Então o que você vai ter que fazer? Primeiro, cara, cuidado com essas perguntas, mano, porque você tem que responder a pergunta direito. Ele tá falando como o poema se relaciona com a ideia de liberdade de Spinoza. Então você tem que pegar a ideia do poema, escolhe uma ideia do poema. O pássaro é livre na prisão do ar. E relacione com a ideia de liberdade de Spinoza. A liberdade para Spinoza era ilusória. O homem estava sempre preso nas leis da natureza, nas leis mecânicas da natureza. E a única liberdade para Spinoza, depois ele vai falar, então não precisa, né? Então só fala assim, a questão da liberdade para Spinoza, ela é uma falsa liberdade, né? Nós estamos sempre presos às circunstâncias sociais e às circunstâncias naturais. Então eu não posso pegar meu braço e falar, vai lá na cozinha lá, pega uma... Não dá, meu braço está preso. Eu sou livre dentro das leis da natureza. Ou seja, você é livre preso. Então, o pássaro é livre na prisão do ar. Então você pega a ideia do Spinoza, pega uma parte do poema e justifica, e relaciona. Faça os dois, né? Como seria a única forma de ser livre para Spinoza? O conhecimento, o conatus, né? Então você tinha que trabalhar com o conceito de conatus, que é saber por que é. Saber porque as coisas são como são. O único lapso de conhecimento de liberdade para Spinoza é o autoconhecimento e o conhecimento da natureza. Qual é a relação que se pode fazer da liberdade com a política? Em Spinoza, vacilei, já está aí bem claro para vocês. O Spinoza, ele defende a ideia de que a política ela é uma espécie de um escudo, uma barreira que impede as pessoas de conhecimento. Né? Ele vê a política com uma visão negativa. A política, ela para manter o poder, para que o governo se mantenha opressor, ele impede as pessoas de aprendizado. Então a relação entre liberdade e política é que a política impede o homem de ser livre no conhecimento, para que a política possa, para que o governo possa se estabelecer e se manter no poder. Certo? Tranquilo. Você pegar lá na apostila ângulo lá, fácil, né? Então vamos lá. Leia os trechos e responda as questões A e B. Primeiro trecho. Aristóteles dizia que o homem é um ser político, um animal político, e que não somos pessoas verdadeiras se não fazemos parte da sociedade. A família e a cidade é a base para todas as necessidades, comida, casamento, essa é uma daquelas felicidades, do Aristóteles. Também dizia que os homens devem sempre participar do governo e que o governante tem que ser sempre um filósofo, o rei filósofo, a politeia, Ótimo, tá? Os fins justificam os meios, frase interpretativa sobre o pensamento maquiavélico, exposto em sua obra O Príncipe. Então eu te dei aqui uma visão do rei filósofo e uma visão do príncipe do Maquiavel. Para Aristóteles, qual o objetivo da política, finalidade política para Aristóteles? Então aqui você tem duas visões diferentes de política. Para Aristóteles, o objetivo, finalidade política, a felicidade humana. Tá? Comente sobre como seria o modelo político preferido e sua visão de uma cidade politicamente perfeita. Ele já está falando ali no texto, pelo amor de Deus. O modelo político para o Aristóteles perfeito é a politeia, é o rei filósofo. É aquela ideia de que os poderes
lembra daquela ideia de julgar, não podiam ser entregues à democracia, à demagogia, à aristocracia e oligarquia, né, e à monarquia e tirania, e sim a criação de um governo onde o povo participasse da política, né, o povo discutisse e debatesse as leis, e o rei filósofo se tornaria uma espécie de um mentor, um organizador dos debates e, obviamente, a palavra final, o que pode nos dar a visão de um poder judiciário executivo. Né? Ele seria o poder que ia autorizar a criação das leis e o julgamento delas. Né? Então, um pouco é essa visão. O povo participa da política, mas o povo não toma as decisões. Né? As decisões são orientadas e, obviamente, determinadas pelo rei filósofo. A politeia, né? Um elitismo político. Maquiavel contrapõe Aristóteles sobre sua opinião a respeito do objetivo e finalidade política. Maquiavel ele vai para o outro caminho do Aristóteles. Né? O Maquiavel defende a ideia de que o objetivo da política é a manutenção do poder, a qualquer custo, né? A manipulação, né, das pessoas para que o homem, o príncipe, se mantenha no poder e salve a cidade, né? Se mantenha no poder e, no caso do livro O Príncipe, salvar a Itália. Discorra a respeito dessa sua visão política utilizando-se obrigatoriamente os seguintes conceitos. Então você vai discorrer, você vai debater sobre a política maquiavélica, mas você vai ter que usar esses conceitos: virtude, fortuna, prudência, autoritarismo, jogo de aparências e a finalidade política. Lembre-se, discorrer não é uma breve explicação, tem que explicar para valer. Então você vai ter que construir aqui um texto, e aqui essa alternativa B é uma alternativa aí, alternativa não, né? Essa letra B. A letra B é uma letra B para você corrigir, deixar no caderno. Essa aqui é pesada, véio. Essa aqui não pode faltar. Então você vai discorrer sobre a visão política do Maquiavel. Então trabalhar com o conceito de virtude aí é uma questão, não é pessoal, mas é uma questão meio redação, né? Você vai ter que escrever. Virtude é a capacidade do homem em controlar e administrar a fortuna, que é a sorte. Né? A prudência, né? Significa que a prudência tem muito a ver com o jogo de aparências. Né? Essa prudência seria o ato do homem, né? Em saber utilizar, né, a máscara que Maquiavel fala, né? Em saber tomar decisões. Não, você tem que saber tomar a decisão. A prudência é justamente essa virtude e a fortuna, né? A virtude, eu vejo a sorte, eu vou lá e tomo uma decisão, e essa decisão sempre tem que favorecer a manutenção do poder. Então, por exemplo, né, a prudência para o Aristóteles significa em poder mentir quando for necessário, né? Esse jogo de aparências, usar máscaras, proteger os mais fracos, eliminar o sangue inimigo, mas de uma forma política e estratégica, sempre ficando perto do inimigo. Você elimina o inimigo não matando ele, mas se aproximando dele, manipulando ele. Aquela coisa de ser leão, ser raposa, né? Quando for fazer o mal de uma vez só, né? Mas um mal pesado, ao invés, o bem você vai fazendo aos poucos. Né? Então a manipulação, essa questão do fim justificar os meios, né? O que importa é salvar a cidade e a manutenção do poder, não importa os meios que você tome, né? Então você vai ter que trabalhar por essa visão. E é legal, e para isso um governo extremamente autoritário, a defesa do absolutismo. Beleza? Tá? A questão 3, sobre Thomas Hobbes, né, e o Leviatã, você vai responder aí o que significa a doutrina do contratualismo, o que é a filosofia contratualista. É uma visão política, de que os modelos políticos têm que vir de acordos, de decisões de ambas as partes, governados e governantes. Estado, governo versus povo. Né? Então você tem que ter um acordo. Sempre um lado ganha para perder, perde para ganhar. Né? Então você tem que ceder alguma coisa para ganhar outra. Né? Então é a doutrina do contratualismo, de que a política tem que vir de um acordo entre governado e governante. Como o justnaturalismo aparece em sua obra? Tá? O justnaturalismo é um conceito do Locke. Tá? Eu peguei pesado nessa alternativa B. Vamos ver se vamos ver não. Eu vi que muitos de vocês aí deram uma escorregada aqui, mas relaxa. O justnaturalismo significa justiça natural, seria a lei natural, o direito natural. Quando você nasce, você tem uma justiça que te defende. Como o justnaturalismo aparece em sua obra? É o direito à vida. Tá? Essa alternativa B eu peguei pesado, cara. Eu devia ter feito uma alternativa mais carinha de vocês. Qual é a relação entre o medo e a razão em sua teoria? É legal, né? Então o medo do Hobbes é o medo da morte,
tá? E a razão é a ideia do contrato. Tá? Então, o medo leva à razão. Tem a ver o empirismo aí, né? Aquela visão de que os nossos sentidos é que levam as nossas ideias. Qual é a forma do sistema político preferido do autor, né, em questão? Tá? A monarquia absoluta. Tá? Muito interessante essa parte aqui do justnaturalismo e da razão, o contrato por Hobbes, né? Não esqueçam disso, né? Que é abrir mão da liberdade de fazer o que você quer e ganhar proteção à vida, que aí seria o justnaturalismo, alternativa B, né? Proteção à vida seria a paz, tá? Qual forma de sistema político preferido, portanto, a monarquia absoluta? Qual o significado do nome de sua obra, o Leviatã, e sua relação com as teorias hobbesianas? Né? Então, Hobbes acha que, para a manutenção do contrato, para que esse acordo seja vigorado, o rei, né, absoluto tem que ser um rei mau. O Leviatã é um demônio, é um monstro. Tem que ser um rei extremamente autoritário e com o perfil da letra B da questão 2, né? Um rei que tenha características maquiavelianas, maquiavélicas, tanto faz, né? Um rei aí, né, que trabalhe com essa visão da jogo de aparências, de fazer o mal quando for necessário, mas fazer um mal pesado, fazer o bem aos poucos, né? Então essa visão de que o Leviatã é um demônio, um monstro da mitologia bíblica, né? E que isso significa que para manutenção deste contrato, né? Esse contrato que o Hobbes defende, que é a criação e a proteção da vida e da paz em troca da liberdade, tem que ser um governo autoritário, um governo que impõe medo. Beleza, pessoal? Então tá aí a correção da questão 3, 2 e 1. Tá? O meu grande destaque aqui para vocês é para a letra B e para a questão 3. Vocês não têm me mandado, segundo ano, a única turma que não me mandou dúvidas, nada. Eu tô partindo do princípio que vocês estão entendendo todas as videoaulas, hein, velho? Pra mim tá tudo lindo. Eu fiz uma videoaula para vocês, que é a do Hobbes e a do Maquiavel, que eu gravei pro cursinho. Uma videoaula de 1 hora, velho. Uma videoaula que não fiz nem pro terra, mas ela ficou tão boa, assim, tipo... boa não porque a aula ficou boa, não é bem isso que eu quis dizer, assim, de prepotência, não. Ela encaixou legal, porque ela já vem em Maquiavel e Hobbes, numa tacada só, assim. Ela ficou interessante, ela ficou bem dentro daquilo que a gente estava estudando, por isso que eu usei ela. Tá? Então eu acho que até deixei meio claro lá no Agenda Edu, né? Então essa prova você tinha que ter pego aquela videoaula de 1 hora lá, aquela videoaula pesada, né? Chata assim, tipo de tempo, né? Mas, mano, ela tem tudo lá, tá? Ela começa inclusive com uma revisãozinha de Maquiavel, né? Eu falei pouco de Maquiavel ao vivo com vocês, infelizmente. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida mande, né? Por favor, né? Mensagens aí na semana que vem. Eu recomeço o conteúdo, tá? E nessa semana eu vou passar vou passar para vocês também a prova de sociologia. Aí vocês fazem a prova de sociologia sem consulta, pelo amor de Deus, senão vai ficar ridiculamente fácil de fazer a prova. Tá? Desliga a videoaula, faz nada, assim, você e a prova para testar seus conhecimentos em sociologia. É estranho falar assim, mas fazer o quê? Faz parte. Boa quarentena a todos vocês, um forte abraço aí, até a próxima.